Entenda Direito dessa quarta-feira recebe aqui nos estúdios da TV Sul Dr. Myron Furtado, presidente da 57ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Guaxupé e São Pedro da União. E o assunto é muito sério e os senhores que nos ouvem, prestem bem atenção no bate-papo que eu vou estar aqui com o presidente. Presidente, muito obrigado pelo convite aqui do Entenda Direito, da TV Sul. E o assunto envolve nós, advogados. O que é que nós vamos conversar a respeito disso? Doutor Daniel, mais uma vez agradeço a oportunidade, a TV Sul estar aqui. Realmente é um assunto que nós retomamos, já tivemos aqui outra oportunidade para falar sobre isso, mas é uma situação que está se propagando no tempo, né? Nós viemos hoje alertar toda a população de Guaxupé e região sobre o famoso golpe do falso advogado, né? Então nós vamos aqui, em parceria com o Dr. Daniel, esclarecer toda a população. Então as orientações que devem ser tomadas, nós estaremos discutindo aqui nos próximos minutos. Os senhores que nos ouvem, é muito comum esse golpe arquitetado pelo crime organizado, nós temos certeza disso. A Ordem dos Advogados no Estado, né, a seccional mineira, está tomando providência junto à Polícia Militar, junto à Polícia Civil, mas nós agora em Guaxupé e São Pedro da União viramos foco, na região toda, viramos um foco assim maciçamente envolvendo nós advogados, ou seja, as pessoas se passam por advogados, se passam por juízes, se passam por promotores, se passam por serventuários da justiça e acionando os clientes de todos os advogados que atuam na região de Guaxupé e que são advogados em São Pedro da União, Guaxupé, Guaranésia e assim sucessivamente. E o doutor Myron está numa campanha maciça envolvendo aí a Polícia Militar, envolvendo a Polícia Civil, com carro na rua, tentando explicar isso para os senhores que nos ouvem. Doutor, vamos lá, vou deixar para o senhor comentar a prática abusiva do crime organizado que está afetando não só a nós advogados, como todos os nossos clientes. Perfeito, doutor. Nós acreditamos que a orientação, a conscientização é o melhor caminho nesse tipo de situação. Nós temos observado que todos os dias chegam para nós reclamações, né, de colegas no sentido que seus clientes foram vítimas. O que é importante esclarecer? O tipo de abordagem que esses estelionatários estão fazendo. Geralmente eles entram em contato com as pessoas via WhatsApp, se passando por advogados, falando que o processo foi julgado procedente, favorável, que tem um dinheiro a receber, contudo que para receber esse valor é necessário fazer o pagamento de uma custas, de um honorários, para liberar esse dinheiro. Então, se você tiver abordagem nesse sentido, primeira coisa, desconfie. Não faça nenhum tipo de transferência, seja Pix ou transferência bancária, para essas pessoas. A gente orienta para que, primeiramente, procure pessoalmente o seu advogado, que é a pessoa de confiança que você contratou no início do processo, para esclarecer se realmente o processo foi julgado favorável e se realmente tem alguma custas para ser paga. A gente orienta que faça esse contato pessoalmente, que não responda no WhatsApp, que bloqueie as conversas imediatamente e procure seu advogado para poder orientar sobre maiores informações do processo. Deixar bem claro aos senhores que nos ouvem, nós advogados, contratado por você que nos ouve, a gente realmente entra em contato com vocês. Na maioria das vezes, os nossos clientes conhecem a nossa voz, conhecem a voz da secretária, do advogado que está te ligando, e a gente só liga pedindo para que os senhores venham até o nosso escritório para que nós possamos explicar uma decisão judicial que foi a favor daquilo que você postulou em juízo ou contra a decisão contra aquilo que você postulou. Isso é dever nosso de advogado. Nós não passamos essas informações virtualmente para os nossos clientes, porque é um respeito que nós, advogados, temos para com você,
que quando nos contrata, sai da sua casa ou do seu estabelecimento comercial e vai até o nosso escritório otorgar uma procuração ao advogado da sua confiança. E quando você faz isso, é porque você está depositando a confiança que você tem naquele que você está contratando. Razão pela qual nós temos a obrigação de, quando o seu processo findou, ligar para o senhor, para que o senhor venha pessoalmente no nosso escritório para que nós possamos explicar a sentença. Quando a pessoa é de um pouco mais de idade, a gente pede para que o filho mais velho ou a filha mais velha o acompanhe para que eles também tenham ciência do que está se passando com o seu processo. O que o Dr. Marlon está falando é uma realidade. Estão montando audiências sem existir um fim do processo, se passando por juízes, se passando por delegados, se passando por promotores, por escrivão de polícia, ou seja, faz-se um circo e aí você tem que pagar a chamada taxa administrativa. Para que você receba aquilo que você ganhou, você tem que pagar uma taxa administrativa. E o processo sequer foi instruído. Vamos explicar o que é a instrução processual, vou deixar com o doutor Myron e depois eu entro formatando alguma coisa que, porventura, saia do contexto. Doutor, nós temos casos aí de clientes que tão logo o processo se inicia, esses estelionatários entram em contato falando que o processo já se encerrou. Não é assim que funciona, né? Nós orientamos para que, a princípio, desconfie desse tipo de abordagem, né? Nós entendemos que o contato dos estelionatários nessa pressa, tem que ser hoje, tem que se fazer agora, desconfie. Não é assim que funciona, né? Processo não é assim que funciona. Então, a orientação é sempre evitar que aconteça esse tipo de transferência. Mas se porventura algum de vocês ou de familiares tiver já transferido esses valores, a gente orienta para que imediatamente faça o registro no aplicativo do banco, que acione uma medida especial de devolução, que é conhecido no Banco Central como MED, imediatamente. Que faça logo após isso o boletim de ocorrência e faça o print de todas as conversas que realizou. Mas isso é uma medida já a posteriori para que se tente restituir o valor. Mas a melhor medida é sempre prevenir, evitar que seja feita essa transferência. Para que os senhores entendam como é que funciona o processo, em primeiro lugar, o trabalho do advogado ele é artesanal. Você vai até o escritório de advocacia, você conta os fatos, você dê os fatos ao seu advogado e ele te dá o direito se você realmente tiver o direito. E ele leva um tempo para montar a peça inicial. É aquela peça de reclamar os seus direitos perante a parte adversa com quem você vai demandar. Feito isso, há uma distribuição via virtual. Esse processo recebe um número, ele vai para a secretaria, passa-se para o diretor da secretaria, envolve um funcionário que vai conferir se está tudo certo, se tem procuração nos autos, qual é a documentação que está acompanhando a inicial e depois distribui isso para o juiz. O juiz analisa, dá um despacho, volta para a secretaria, vai para esse funcionário, o funcionário manda para o chefe de secretaria e aí cumpre-se uma decisão judicial, que é intimar a parte adversa para tomar conhecimento da peça inicial, marca-se a contestação, ele vai ter que contestar aquilo que ele está recebendo, volta para o seu advogado para ele impugnar aquilo que o colega contestou. Isso tudo vai envolvendo a secretaria, o funcionário da secretaria, o chefe de secretaria, o juiz, quando tem parte que envolve menor, o Ministério Público. Isso leva tempo. E o que o doutor Mário está dizendo é o seguinte, mal você já distribuiu uma ação, o acesso à justiça ele é amplo, o processo é público, com exceção daquilo que é segredo de justiça que envolve menores ou separações litigiosas, tem o segredo de justiça, ou outras situações na esfera criminal. Então, não é assim. Mal você contratou o advogado de Guaxupé e distribuiu a ação, você está recebendo um telefonema do estelionatário. É isso que nós estamos aqui debatendo.
O advogado que vos fala, nós advogados, doutor Mário, todos nós advogados em Guaxupé e região, a gente, quando quer falar com o advogado, com o nosso cliente, a gente manda a nossa secretária ligar ou a gente mesmo liga. E é claro que você conhece a nossa voz, você conhece a voz da nossa secretária. Então, pense nisso. Não caia. Já houve aqui prejuízos de certa monta, que foge à ética profissional mencionarmos um número, mas nós temos aqui vários clientes que tomaram prejuízo, vários clientes de nós advogados, não meu, de nós advogados, que tomaram prejuízo, e aí o advogado fica numa saia justa, embora ele tenha comunicado os seus clientes a respeito de eventual golpe que porventura ele venha a surgir. Correto, doutor? Perfeito, doutor. Nós aguardamos aí providências de autoridades, né, da OAB seccional, federal, mas a OAB de Guaxupé tem adotado essa medida de orientação, de publicidade. Então pedimos aí que toda a população possa difundir isso, né? Nós já estamos com o carro nas ruas orientando a população, estamos aqui na TV Sul orientando também as pessoas. Já teve na rádio? Na rádio já também divulgamos isso e continuaremos na divulgação. Então solicitamos que toda a população difunda essa informação. Você que tem aí um avô, um pai que está sujeito a esse tipo de situação, que oriente a eles a não fazer nenhum tipo de transferência, certo? Não admita que, se ele não conhece quem está ligando para ele, ele está sendo interpelado, corte a ligação. Eu me recordo da Maria Amélia um dia falando sobre fraude aqui. Seja mal educado, desliga o telefone. Não acesse o WhatsApp. A tecnologia veio para ajudar, mas a tecnologia veio também para nos prejudicar. E eu quero que os senhores entendam o seguinte. Hoje no país, no Brasil, nós temos 750 mil presos cumprindo pena em sistema carcerário fechado, em regime fechado. E temos pessoas inteligentíssimas, pessoas que estão ociosas dentro dos presídios e simplesmente arquitetando o que vai fazer com as pessoas de boa fé que estão aqui fora. E para os senhores entenderem, o crime organizado brasileiro, o chamado PCC, está em 28 países. Eles já entraram em 8 sistemas nesse país. Entraram no mercado financeiro, no mercado de postos de gasolina, em locação de imóveis, em lojas de construção civil, em lojas de vendas de virtuais, de programas virtuais, internet, e agora entraram na Ordem dos Advogados. Na Ordem dos Advogados do Brasil. Guaxupé não tem essa particularidade. Todas as cidades que têm atuação de advogados e que têm comarca, estamos sendo prejudicados nas nossas prerrogativas como advogado, fazendo-se passar por outro advogado e dando prejuízo aos nossos clientes. Nós não queremos que isso ocorra com você que nos ouve, com o seu familiar que nos ouve, ou seja, participe, multiplica, fale com o seu vizinho, comunique para a sua funcionária que é trabalhadora braçal na sua casa, ou seja, nos ajude a divulgar essa situação que o Brasil está passando, que Guaxupé está passando, e maciçamente, razão pela qual a atitude da ordem aqui ela está seguindo, ou seja, conduzindo esse processo 24 horas. Ou seja, a gente está monitorando todas as ações do crime organizado, mas infelizmente sempre acontece alguém que cai nessa situação. É a mensagem do Entenda Direito, é a mensagem do doutor Mário, na condição de presidente da OAB em Guaxupé, na condição de advogado que é. E olhe lá, hein, os senhores que têm processo na Justiça Federal e que estão demandando sobre procedimentos de aposentadoria, vou deixar para o doutor Mário encerrar isso aí. Está sendo atacado, assim, maciçamente, né, doutor? Sim, perfeito, doutor. Porque é um público mais visado, né? É um público aí com mais idade, que não tem familiaridade com tecnologia. Então, assim, reforçamos aqui a orientação. Se você recebeu qualquer tipo de contato do seu advogado via WhatsApp, às vezes até com a foto dele,
Ah, esquecemos de falar isso. Vamos falar com a Eles foto. usam a própria foto do advogado ou a logomarca do escritório. A principal coisa é uma medida muito simples. Não adiante a conversa. Não responda nada. Não passe nenhuma informação. É muito simples. Nós estamos numa cidade relativamente pequena. Então faça o seguinte. Se receber o contato do seu advogado, vá até o escritório dele. Doutor, o senhor que entrou em contato comigo, isso aqui procede? Isso tem evitado muitos golpes. Então a gente orienta, faça isso. Não faça nenhum tipo de E transferência. o senhor me fez lembrar aqui, já existem aplicativos copiando a nossa voz e fazendo passar por nós. Então, essa é a orientação do Dr. Mário. Vá pessoalmente ao escritório do seu advogado. Vá lá. Não precisa marcar, mas se quiser, ligue. Doutor, estou indo aí, que horas o senhor pode me atender? E nós estaremos dispostos a te atender, independentemente do horário. Tem advogado que não atende após o horário, mas nós temos recebendo recomendação do presidente da ordem para que nós atendemos os nossos clientes fora do horário, caso isso ocorra, para certificar se somos nós mesmos, seu advogado, que estamos te interpelando via esses programas virtuais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger e outros que porventura venham a surgir. Eu quero agradecer ao presidente da subseção de Guaxupé pela estada aqui, dar esse esclarecimento à população de Guaxupé e de São Pedro da União. Peço aos senhores que façam as nossas falas chegar a outras pessoas que, porventura, não tenham tido a oportunidade de nos ouvir. A OAB, como sempre disse o Dr. Mário, está aberta das 9 às 18 horas, tem funcionário capacitado para te atender, para tirar suas dúvidas. Tem nós, advogados, tem o Entenda Direito, tem a pessoa do presidente, tem os demais diretores que compõem a subseção de Guaxupé para te orientar. Na dúvida, procure pessoalmente o seu advogado. Perfeito, doutor. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e nos colocamos à disposição de toda a população.